cuidados com a saúde são os mesmos para todo mundo. Boa alimentação, atividades físicas, lazer, noites bem dormidas, consultas regulares e nada em excesso. No caso da saúde masculina, temos alguns cuidados mais específicos. O assunto agora é a saúde do homem, adulto, e os avanços tecnológicos que chegam aos centros cirúrgicos, como as cirurgias robóticas. Nosso convidado é médico, urologista, do Hospital de Base de Brasília, tem certificação em cirurgia robótica pelo Intuitive e é mestre em oncologia. Aqui conosco o Dr. João Ricardo. João Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa, meu doutor, e vamos falar sobre saúde do homem. Obrigado por estar aqui disponibilizando uma parte do seu tempo para bater esse bate-papo. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando desse tema que realmente é muito importante para todo o universo masculino. João, quando se fala em saúde do homem, se fala em urologia, se comenta muito, se dá muita importância à próstata, né? Qual a importância que a próstata tem na saúde do homem? A próstata, habitualmente, ela, depois de uma certa idade, ela passa a crescer. E isso pode gerar alguns sintomas urinários e é muito comum que o homem, com o envelhecimento, passe a apresentar alguma alteração urinária. E também é sabido que um dos tumores mais frequentes que existe na população masculina é o tumor de próstata e que isso deve ser sempre avaliado, tem até campanhas nacionais sobre isso, como o Novembro Azul, porque o câncer de próstata ele é muito incidente e quando descoberto no começo ele tem uma grande chance de cura. Então essa é a importância que se dá para uma conscientização sobre a saúde do homem e especialmente focado na próstata. Os sintomas da próstata, o aumento da próstata, urinar frequentemente, isso é inevitável? Olha, é muito frequente que todo homem apresente sintomas urinários ou alguma certa dificuldade miccional com a idade. Alguns homens apresentam isso de maneira mais precoce, outras mais tardios, alguns de maneira mais leve, outras de maneira mais intensa. E com a idade, a partir de 40 anos, mais ou menos, todo homem apresenta um certo grau de crescimento da próstata. Isso é inevitável. E também é muito variável de pessoa para pessoa. Tem pessoas que a próstata aumenta de maneira muito exagerada, outras nem tanto. E o problema é que a uretra, ela passa bem no meio da próstata. E essa característica anatômica, quando há o crescimento da próstata, pode acontecer que esse crescimento faça uma obstrução uretral e que causa uma certa dificuldade miccional. Então, é uma coisa até muito frequente que muitos homens chegam no consultório, às vezes até assustado, achando que a dificuldade miccional possa ser um indício de câncer de próstata. Mas, geralmente, essa dificuldade miccional ela se dá pelo crescimento benigno da próstata. E o tratamento pode ser clínico, cirúrgico, associado? O tratamento da hiperplasia prostática benigna ela pode ser simplesmente um aconselhamento de ingesta hídrica, maneira certa de fazer a micção em intervalos programados, ou nos casos leves com medicações. Existem algumas medicações que diminuem a próstata e também facilitam a urina. E em casos onde o tratamento clínico não é eficaz e casos que a qualidade de vida é muito afetada, pode ser indicada a cirurgia. Quando se vai ao urologista, faz a ecografia, a gente vê o tamanho da próstata, o peso da próstata, tal. Você pode pensar em benignidade ou malignidade, mas em termos de sintomas clínicos, né? O que é que pode levar o paciente, o homem, a pensar em câncer de próstata, sem fazer os exames? Câncer de próstata, essa é a grande questão. Câncer de próstata, inicialmente, ele não causa nenhum sintoma. A avaliação deve ser feita justamente para ver se há algum indício do câncer de próstata. Em geral, quando há uma alteração urinária, essa alteração ela é causada por crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata, em geral, quando ele dá sintoma, já é um câncer de próstata um pouco mais avançado. O fundamental é a prevenção. O fundamental é a prevenção. A partir de que idade? O recomendado hoje é que se faça os exames de rastreamento de câncer de próstata a partir de 50 anos para a população geral, mas quem tem algum fator de risco, que são homens afrodescendentes e homens que tenham histórico familiar de câncer de próstata, essa avaliação deve se iniciar com 45 anos.
Tem uma coisa que eu acho que a maioria dos homens conhecem, ou pelo menos já ouviu falar, é o tal do PSA. O que é isso? Explica pra gente qual a importância dele. O PSA é um exame muito importante, é um exame que se faz no sangue. O PSA ele é uma proteína que é produzida pela próstata e está em grandes quantidades no esperma. E geralmente ele é uma quantidade pequena no sangue, então o nível de PSA sanguíneo é pequeno. O aumento do PSA ele pode acontecer em 3 situações: ou por aumento benigno da próstata, ou por inflamação prostática e de maneira mais proeminente no câncer de próstata. Então o PSA é extremamente importante para a gente avaliar a saúde da próstata. Nós falamos de prevenção e o tratamento do câncer de próstata. Tem cura? Quando é que o tratamento é mais benéfico? Fala mais sobre isso. Essa é a grande importância de se fazer os exames preventivos. O câncer de próstata ele tem um alto índice de cura quando descoberto logo no início. Então, quando a gente faz o diagnóstico, a primeira coisa que se faz é fazer o que a gente chama de estagiamento, para saber o estágio que se encontra esse tumor. Os tumores localizados, eles têm grande chance de cura. Por isso, é primordial que o homem faça exames rotineiros para avaliação. Antecipar, né? Sim. Fundamental. E a cirurgia da próstata realmente leva à impotência? Ou já melhorou bastante? Como é que está essa questão da impotência também? É o grande temor do homem, né? Sim, essa é uma grande questão. O câncer de próstata ele é muito temido pelas consequências, às vezes, do tratamento que podem ser a incontinência urinária ou a impotência sexual. O que a gente tem a dizer é o seguinte: quanto mais jovem é o homem, quanto melhor é a potência antes da cirurgia, quanto menor é o tumor, ou seja, quanto mais precoce ele for descoberto, menor é a chance disso acontecer. E hoje, é lógico, nós temos tido um aperfeiçoamento da técnica cirúrgica, com o aparecimento de tecnologias novas, como a cirurgia robótica, que permite com que a gente faça uma cirurgia com maior preservação das estruturas vizinhas, que são os nervos que inervam o pênis, e com isso aumenta a chance de manter a ereção no pós-operatório. Então a cirurgia de próstata por robótica seria o ideal. A cirurgia de câncer de próstata mais realizada nos países desenvolvidos, especialmente, é a cirurgia robótica. E ainda bem que nós temos aqui no Brasil, em Brasília, nós temos hoje 6 robôs que permitem com que a gente faça uma cirurgia de maneira menos invasiva, com mais assertividade, com mais delicadeza, com melhor recuperação no pós-operatório. E o acesso da população, do homem, à cirurgia robótica no serviço público, como é que está isso? Infelizmente, são poucos serviços que atendem o SUS que tem robô para fazer a cirurgia. Em Brasília, nós não temos cirurgia robótica pelo SUS. Pelo SUS. E a medicina suplementar, os planos de saúde autorizam, tem dificuldade? Como é que é isso? A cirurgia robótica ainda não está no rol da ANS. Então, ela não é coberta completamente pelo plano. Existe uma taxa que se paga para o hospital para utilização do equipamento. Então, a cirurgia robótica, diferente da cirurgia aberta, ela leva a menos impotência urinária. Foi um avanço fantástico, né? A cirurgia robótica foi um avanço importante tanto para o cirurgião quanto para o paciente. Porque a próstata é um órgão difícil de visualizar quando você faz uma cirurgia aberta, pela localização anatômica dela. A cirurgia robótica permite que você tenha uma visualização da próstata de maneira ampliada, em 3D, e que você faça uma cirurgia mais precisa. E além disso, há menor sangramento, há menor dor pós-operatória, uma alta mais precoce e retorno às atividades corriqueiras de maneira muito mais rápida do que a cirurgia convencional. E a cidade está oferecendo profissionais suficientes, preparados, porque para fazer cirurgia robótica tem toda uma curva de maturação, tem um determinado número de cirurgias que o colega tem que fazer para ter habilidade suficiente, para começar a conseguir operar sozinho. Como é que é toda essa dinâmica, até para quem nos assiste, saber que quem está operando robótica é quem seguiu aquele protocolo? O passo a passo para fazer cirurgia robótica, ele requer desde certificação online, através de provas e estudos online, com observação de casos, depois provas que a gente chama de hands-on, que é no local você faz a simulação do robô,
E as primeiras cirurgias robóticas, todo médico, as 10, 15 primeiras, ele deve ser acompanhado por alguém mais experiente. Em Brasília, hoje, felizmente, a gente tem até um centro de certificação de cirurgia robótica. Então, todos, para operarem o robô, eles devem passar por um processo de certificação e acompanhamento por um profissional um pouco mais experiente. Quer dizer que hoje Brasília já forma novos cirurgiões com especialização em robótica. Isso, nós temos centro credenciado pela Sociedade Brasileira de Urologia, que é credenciado para a formação de cirurgiões robóticos. Isso é fantástico, o conhecimento está na cidade, mas precisa ir ao hospital público, né? Precisa ir para o hospital de base, ao hospital de Taguatinga e toda a rede de saúde pública até, né? Para que o homem realmente tenha melhora na sua saúde. Vamos brigar por isso, né, Ricardo? Com certeza. Bem, João, Chego, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. É muito importante falar de forma direta, sem mistério, sem tabus sobre próstata, exame de toque, PSA, tratamento de câncer. Todo cuidado é relevante e a preservação salva vidas. Obrigado. E antes de nos despedirmos, coloque à disposição de quem nos assiste suas redes sociais, seu Instagram, seu Facebook, o endereço do seu consultório, fique à vontade. Bom, eu tenho bastante material, quem quiser me seguir no Instagram é dr.joaoricardo.uro. Eu trabalho no Hospital de Base, lá é um serviço público, e também na Clínica Urocentro, se alguém precisar, o telefone lá é 3345-4200. Muito obrigado e espero contar novamente com você aqui no nosso programa. Muito obrigado. Este foi o 4º episódio do programa Meu Doutor. Todos os domingos, a partir das 10h30 da manhã, estamos aqui com 2 convidados e a saúde no centro da nossa atenção. Nosso programa pode ser visto também no YouTube, nas nossas redes sociais. Tem dúvidas, sugestões, algum tema que quer aqui no nosso programa? Manda uma mensagem para o nosso Instagram, @meudoutorbsb. Obrigado pela sua companhia e sua audiência. Esperamos você no próximo domingo.